Bom, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Masters of Marketing, nessa edição especial que a gente está fazendo, conversando com membros da MMA que estiveram em Cannes Lion, no Festival de Criatividade de Cannes. E hoje eu tenho aqui duas pessoas que estiveram lá pela primeira vez. E eu vou deixar eles se apresentarem, porque eu não tenho cola aqui para apresentar eles. Então, Paty, seja muito bem-vinda. Rafa, seja muito bem-vinda. Paty, a palavra é Vamos sua. lá. Bom, pessoal, prazer enorme estar aqui. Muito obrigada, Fabiana, pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, sou Patrícia Tigre, sou diretora de marketing de leites na Nestlé, responsável pelas marcas Ninho e Molico. Viemos aqui para falar um pouquinho, né, dessa experiência única que foi para ir para Cannes. Incrível. Mas deixa o Rafa primeiro contar dele. Boa. Conto sim, que semana, né, que a gente esteve lá. Opa! Obrigado, Fabiano, pela oportunidade aí. É um prazer estar com vocês, trocando essa figurinha. Meu nome é Rafael Salles Berenguer, eu sou executivo de marketing integrado. Hoje em dia, atualmente, eu cuido de todas as comunicações, né, execuções, parte também de mídia, conversando também com os nossos parceiros. Então, a gente cuida para ser a ponte, o elo entre os times de marca, aqui representando, né, Ninho com a Paty, mas também conversar com as agências e fazer planos poderosos e eficientes. Então, esse é o meu papel hoje em dia dentro da Nestlé. Maravilha. E a minha primeira pergunta para vocês é a seguinte: primeira vez a gente nunca esquece? Primeira vez de vocês no festival, o que vocês acharam? O que vocês viram de legal para a gente trazer aqui para os nossos ouvintes? Vai você, Paty. Tá bom, vamos lá. As as moças sempre vão primeiro. Tá Sempre. ótimo, tudo bem. Somos cavalheiros, né? Hein? Foi assim uma experiência realmente incrível e acho que primeiro é um privilégio de tirar uma semana, na nossa agenda enlouquecida, né, de 1000 compromissos, tirar uma semana para mergulhar e estar ali presente realmente de corpo e alma e aprender, né, se inspirar, trocar, conectar com pessoas novas, conhecer gente nova. Então, foi realmente de uma intensidade bem única. E acho que até antes de ir já era aquele frio na barriga da novidade, de ser diferente. Então, depois, quando você sai de lá, você sai, cara, é tudo aquilo e até mais, né? Porque acho que é um pouco disso que a gente estava falando antes no comecinho, de que não é só sobre os cases, sobre a premiação, mas de ter esse momento de troca, de networking, de conhecer as pessoas e de fazer também, começar a plantar ali uma sementinha para fazer um negócio também depois, que vai gerar frutos para as marcas lá na frente. Então, acho que para mim foi assim, foi realmente incrível. Bom, super alinhado. Eu acho que primeiro é interessante ver a gente sair do escritório é difícil, né? E quando a gente sai por uma semana, até a gente conversou muito que para nossa integração, de que a gente trabalha no dia a dia, mas para a gente ter parado, para ter, né, visto referência, outras marcas fazendo coisa legal, né? E, na verdade, muitas marcas fazendo muitas coisas legais, para a gente é realmente um momento muito especial. E eu fiz um post no LinkedIn brincando um pouco que para mim, se dentro do Palé, né, tinha a frieza do AI, né, a tecnologia, do lado de fora é o café quente e pessoas se relacionando e trocando o tempo inteiro. Então, eu imaginei que nesse momento, né, a gente vai falar um pouco disso, o tópico ia ser a inteligência artificial, a tecnologia, o avanço, mas para mim é muito legal ver que pessoas que a gente lida no dia a dia, que a gente estava ali construindo essa ponte com pessoas, né, que a gente sempre vê numa reunião, que é sempre corrido, mas poder ter um almoço com o fornecedor, poder conhecer um outro lado da agência, que às vezes a gente troca tão pouco, de algum jeito para mim mostrou essa acelerada nesse conhecimento, porque eu acho que no final, para ter, né, bons resultados e bons cases, são boas pessoas que trabalham juntos e se gostam, né, entendem de um brief e tem uma sinergia, né? Estava com o pessoal da Publicis lá e é uma galera que está com a gente no dia a dia, com o Ninho, de manhã, tarde à noite trabalhando, e parar e ter falado sobre outras referências e refletido um pouco sobre o trabalho que a gente faz. Eu acho que foi um momento muito privilegiado pra gente né, e agradeço muito, né, todo o esforço que
né, vocês, a Nestlé, que a gente conseguiu fazer pra gente, tá lá representando a empresa, porque a gente começou a ter um certo volume de inscrição, começamos a ter algumas ideias ali participando, a gente tava com 2 ideias ali no par, a gente não ganhou nenhum prêmio relevante, mas deu para sentir um pouco esse gostinho de estar ali entre os jurados, ouvir um feedback da ideia, entender talvez o que faltou para da próxima vez a gente melhorar. Então, é uma jornada, né? Não é do dia para noite, mas acho que pro primeiro ano foi muito, pelo menos para mim, foi muito surpreendente e muito, uma experiência muito recompensadora, né? A primeira vez que eu fui, eu tive 2 sensações que são muito parecidas com essa de vocês, né? Primeiro, o tempo é o maior ativo que a gente tem hoje em dia, né? E às vezes a gente está tão imerso no nosso dia a dia que a gente não tem tempo de pensar nas coisas que a gente deveria pensar. Então, você se retirar do dia a dia e dar esse tempo para você é muito importante. E quando você está num ambiente que é construído para isso, né? Que Cannes é um ambiente que ele foi se transformando ao longo dos anos, e ao meu ver, eu acho que Cannes voltou para o que ele estava ali na 2013, 2014, que era uma coisa mais focada em negócios, né? Mais focada em impacto, e não tão focada só na ideia, né? Então, a gente teve algumas conversas dentro dessa nossa edição especial aqui que a gente está fazendo, e é muito importante a gente ter a visão de todo mundo que participa do ecossistema, porque às vezes, de novo, a gente não tem tempo de se retirar, né, do dia a dia para a gente poder olhar isso de uma forma talvez mais inovadora, talvez mais estratégica, talvez com mais humildade. Eu acho que pouco a pouco o festival foi se transformando e dando esse presente para todo mundo que estava participando. Eu queria saber de vocês o seguinte: teve alguma coisa que vocês viram lá em termos de palestra que marcou vocês? E por que marcou vocês, se vocês viram alguma coisa? Olha, foram várias, né? Acho que agora tem que escolher uma. Eu vou te dizer que teve uma que me surpreendeu, que até a gente conversou já sobre a da Unilever, porque eles falaram, enfim, de alguns cases deles, mas 2 me surpreenderam. Um que é da marca deles de Omo, de sabão, que fala do Dirt is Good, e um de Dove, de Real Beleza, que são duas campaign ideas que existem há 20 anos, fizeram aniversário de 20 anos. Ganharam muita coisa, né? Ganharam muita coisa e que continuam absolutamente relevante. Então, eles estão sendo muito consistentes com a marca ao longo desses anos todos, mas sempre trazendo um olhar novo, um olhar fresco, desse ângulo, né, diferentes ângulos da mesma campanha. E aí, curioso, quando eles trouxeram, por exemplo, essa do Dirt is Good, de Omo, era um case de uma menina que jogava futebol e que ela era fascinada por um jogador, conseguiu o autógrafo na camiseta dela, e aí os pais botaram a camiseta para lavar e o sabão em pó limpou o autógrafo, e ela ficou assim, né, desolada, e aí é toda a jornada dela para buscar novamente o autógrafo. Ela é super fã desse jogador. Enfim, e aí o que eu achei curioso, assim, no final das contas, a marca, o produto, virou um vilão ali da história, né? E aí, nesse aspecto, de novo, debaixo dessa umbrella de Dirt is Good, mas que com um olhar totalmente diferente. E o da Real Beleza, de Dove, que também eu achei super relevante nesse momento, né, que está se falando muito de Artificial Intelligence e como isso pode influenciar, não positivamente, né, nas meninas, né, na self-esteem das meninas atualmente. E como, né, Dove finalmente pode ajudar e contribuir nesse momento. Então, eu achei, assim, super pertinente e acho que para todo marqueteiro, acho que é interessante ter esse olhar, porque acho que a gente muitas vezes cansa muito mais rápido, né, da nossa própria campanha do que os nossos consumidores. Então, acho que
ter essa consistência é muito importante ao longo do tempo. Então, eu fiquei realmente surpresa em ver que já tem 20 anos dessas 2 campanhas. Então, e o quanto elas continuam ainda tão recentes, Relevantes tão também, né? relevantes, e o quanto isso ainda faz super sentido para nossa sociedade. Você sabe uma coisa muito interessante, Paty? A gente teve um evento na Argentina na semana seguinte de Cannes. E a gente teve o time de Dove subindo no palco para falar que eles não iam usar a inteligência artificial em nenhum momento para retocar nada relacionado a esse tipo, a essa campanha em si. Eles iam usar a inteligência artificial para outras coisas, mas não para retocar as imagens ou não para construir uma imagem que não era verdadeira, porque eles queriam ficar próximo da verdade das pessoas e construir essa ponte, continuar construindo essa ponte com a marca e as pessoas, né? Então, eu achei super interessante porque eles pegaram parte do que você falou na semana seguinte e já estavam pensando no próximo movimento deles, né? Sem sombra de dúvida, a inteligência artificial, ela já estava sendo usada sem a gente perceber, né? E ficou agora muito claro, a gente começou a perceber porque a gente começou a usar como pessoas físicas, né? O ChatGPT e outras ferramentas. Vocês viram alguma coisa legal, Rafa? Alguma coisa que te marcou em alguma dessas palestras sobre inteligência artificial? O uso da inteligência artificial para resolver algum problema de negócio de alguma marca? Acho que é assim, Fabiano, quando eu penso nesse avanço tecnológico, eu estava no SGSW há 2 anos atrás. E a percepção é essa, assim, eu vou sentar numa sala que eles vão mostrar essas coisas futurísticas, né? A Amy Webb vai dizer que a agricultura vai acabar como é daqui a 5 anos, mas a percepção um pouco, você falou assim, meio longe, né? É meio distante, né? Meio revolução industrial, tecnológica. E para mim ficou muito isso, mas como que isso chega no nosso dia a dia? E na verdade já tá, né? Uma série de aplicativos que a gente usa. E para mim o ChatGPT é só o language model de traduzir isso para uma linguagem que a gente saiba falar como se estivesse conversando com alguém. Mas, né, é uma inteligência artificial que já estava, né? Algumas pessoas já usavam há muito mais tempo. Quando a gente vê as palestras lá, assim, eu quis olhar coisas diferentes do que desse caminho de novo de tecnologia, de AI, de novo ficar batendo no ChatGPT, igual bateu acho que esse ano também no SGSW. E para mim, na verdade, na minha cabeça ficava um tom um pouco assim, como que, na verdade, a automação e a inteligência libera a gente para a gente poder fazer mais do que a gente gosta e menos substituir a gente no que a gente gosta de fazer. Então, o que me marcou foi a Microsoft, eu acho que é o Copilot da Microsoft. E eu tinha ouvido falar rápido. Cara, quando o cara da Microsoft apresenta, e assim, ele apresenta de um jeito que é, desde o mais básico, assim, ali no Teams, já plugado ali dentro, fazendo a ata da reunião, enquanto as pessoas estão falando, já tem um robô transcrevendo, já transcreve, mas com inteligência, que agora ainda não tem essa inteligência, tópicos, to-dos, quem vai fazer o quê, já manda o próximo invite, como se fosse um assistente virtual ali, né? E eu tô vendo lá do meu chefe no WhatsApp, pegando o texto do ChatGPT, trazendo para o WhatsApp, que mostra que não tem essa integração, né? Traduzindo uma coisa que ele queria mandar para alguém. Então, o Copilot, para mim, ficou muito marcado, porque ele faz isso mais simples. Ele faz a apresentação. Então, alguém falou de um tópico que hoje em dia você consegue pegar, né? Você vai você faz uma imagem, você pega o texto no GPT, você cruza, já tem aplicativos que você consegue correr com isso, mas ele faz tudo ali. E dá um PPT do tópico que você falou, com as imagens do que você mencionou, já organizado, ele já recomenda, e é bizarro, no próprio PowerPoint, naquela barra ali de baixo, como você vai apresentar aquela tela. Então, assim, na verdade, o que me leva a crer que talvez aquele trabalho mais braçal que a gente tinha de, né, alguém teve uma demanda interna, vou fazer um PowerPoint, vou apresentar, vou desenhar um pensamento, vou escrever o que o diretor vai ter que apresentar, tá tudo ali. Talvez diminuindo esse trabalho braçal, e não substituindo a gente, mas liberando a gente para fazer o que a gente gosta. Eu quero gravar um novo filme, pensar numa nova estratégia. E o tempo que eu estava ali dedicando, e eu sou um que adora fazer PPT, mas está ali mexendo no PowerPoint, trazendo a imagem e tal, parece que essa solução ela é integrada,
vai ajudar muito. Então, o Copilot, para mim, quando eles apresentaram lá e mostrar, então eu quero uma cena de bistrô francês com uma música tocando ao fundo, ele construiu uma trilha para a cena, botou dentro do PowerPoint, eu quero que esse tópico já conecta com o Teams, já conecta com o Outlook e o ecossistema inteiro funciona com essa potente assistente virtual que hoje em dia a gente mesmo que acaba fazendo. Então, ter mais tempo para liberar um pouco o ser humano, para de repente, talvez a automação fazer esse trabalho mais braçal, eu acho que aí brilha um pouco o meu olho, que realmente... E não o contrário, né? Não fazer o que a gente gosta de fazer. Então, para mim, o Copilot, acho que foi no último dia, foi o que mais chamou minha atenção de automação, de tecnologia, né? E aí tem as brigas, né? Tem o GPT por um lado, aí tem o Copilot, aí tem, né, o Bard, tem uma série de empresas correndo aí para esse atrás de Santo Graal, mas que realmente ficou na minha cabeça e trazendo essas ferramentas que, como você falou, que elas já existem, que talvez não estão tão plugadas, mas que tendo automação e tendo junto, vai realmente trazer uma solução pra gente, né? Cara, o Copilot é uma coisa muito louca. Eu tô usando há 90 dias. Ah, né? E eu já usei ele para algumas coisas, né? Essa parte da transcrição e dos action points da reunião é muito louco. Às vezes ele delira um pouco. Deve dar uma... Dá uma delirada, porque ele tá prestando atenção em tudo que você tá falando, né? E às vezes você fala assim, resume aí para mim o que o Rafael falou. E ele vai resumir, talvez ele não pegue 100% do que você falou, mas ele vai pegar 80% a 90% do que você falou, né? E aí a gente começa a ver que esses LLMs, né, porque o Copilot ele é um LLM que usa o engine do ChatGPT, ou seja, ele é um potencializador do nosso tempo. Voltando aí para a história do tempo, né? Ou seja, o tempo que a gente tem de volta. Porque a gente começa a usar essas ferramentas de uma forma inteligente. Eu estou muito impressionado também. Um amigo meu me mostrou funcionando no e-mail dele. Ele falou assim, resume esse e-mail aí para mim em 5 pontos. 10 segundos. Ele resume thread, né? Ele resume a thread inteira de 50 e-mails, ele Exatamente. Então, é uma coisa muito louca. Muito louca. Para mim, é quase como se fosse assim... um sci-fi, né? Uma coisa que a gente via, talvez, lá na época do Jetsons, né? E hoje em dia a gente está vendo aqui funcionando no dia a dia pra gente, né? Eu tenho um pouco de medo disso, né? Onde vai parar esse negócio, né? Porque daqui a pouco a gente vai ter tanto tempo nas mãos que a gente talvez nem saiba o que a gente vai fazer com tanto tempo assim. Eu não sei vocês, qual é a percepção de vocês em relação a isso, mas... eu tenho medo de uma coisa que resolve algum problema em 10 segundos, né? Que antes a gente demorava 2 horas para resolver. Pode parecer meio, né? E você sabe que, curioso, que numa das palestras, eu tô tentando aqui me lembrar qual, tinha um coach interessante que falava exatamente sobre inteligência artificial e era assim, ok, só precisamos tomar atenção para não ir no wrong direction, porque eu gostaria... né, de que inteligência artificial fizesse a minha louça e a minha roupa suja e que eu pudesse fazer a arte e escrever e no final tá se invertendo, né? Então eu acho que é uma reflexão, né, também para a gente também usar, mas não abrir mão daquilo que também nos dá prazer. Claro. De repente, se também nos dá prazer escrever, nos dá prazer fazer a arte, né? Da gente também ter esse equilíbrio, né? Para não perder esse momento. Legal. Qual foi a primeira coisa que vocês fizeram quando vocês chegaram em Cannes esse ano? Vocês foram no Palais primeiro? Vocês foram a alguma reunião? Foi a primeira coisa que vocês fizeram quando vocês chegaram lá? Fomos ao BED, né? Fomos pegar o badge, né? Você foi atrás da sua mala, né, Paty? É verdade. A mala da Paty chegou um pouquinho depois, mas deixando a brincadeira de lado. Eu acho que a gente foi se situar, né? E entender como que é um pouco a dinâmica. Verdade. Então, ir no Palais, pegar o badge, entender ali na rua, né? Na Croisset, como é que funcionava com aquelas casas, né? Todas as casas na orla ali da casa Microsoft, Spotify, Google, Meta. A outra volta dos restaurantes, dos hotéis, né? Os parceiros, então o TikTok ali convidando a gente para ir até o Carlton, Netflix lá no último andar. Então,
entender um pouco da dinâmica, a gente foi se situar, né? Tanto que a gente ficou ali meio perdido até 8 da noite, a gente almoçou 8 da noite, mas a gente conseguiu entender um pouco da dinâmica que, né, isso é domingo. De segunda a sexta a gente ficou naquele quadrado ali, indo e voltando, então... Por que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque um dos macro temas que a gente está tocando esse ano, e eu acho que a gente vai tocar nesse tema durante muitos anos, é a parte de Customer Experience, né? Então, a gente não percebe muitas vezes, mas a gente, às vezes, é o consumidor, né? Então, o que a gente faz quando a gente chega primeiro? Primeiro vai pegar o badge, depois a gente vai ver o que vão falar e aonde fica o quê, né? É um festival amplo. E eu acho que uma coisa muito interessante que aconteceu em Cannes ao longo dos anos, tudo era muito concentrado ali no Palais. Né? E a impressão que eu tenho de tudo que me foi dito até agora é de que eles começaram a fazer uma agenda fora do Palais tão poderosa quanto a agência, a agenda de dentro do Palais. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que vocês vivenciaram isso. Bom, a gente, acho que tinham vários outros conteúdos também sendo trazidos nos próprios beach clubs de agência, das plataformas. Então, acho que o Palais acaba virando até uma certa, digamos, concorrência ali, qual que você vai, a briga né? Pela atenção, né? Exato, porque tinham palestras super interessantes fora do Palais também. Então, por isso que essa sensação do FOMO também acontecia de palestras, né, ali nos beach clubs. Então, acho que um pouco disso, né? Tô com você, acho que assim, é engraçado, Fabiano, que a piada que ficou é um pouco assim, preciso de badge? Porque quando a gente começa a olhar a agenda, então tem o Palais como agenda, tem aqui os almoços e jantares e café da manhã com os parceiros. Quando a gente vê que no Wall Street Journey, que vai ter o will.i.am falando de música, quando a gente vê que na de esporte, patrocinado por Gatorade, vai ter um jogador da NFL, que talvez a Taylor Swift chegue de surpresa e já tá uma confusão lá na frente. A gente começa a ver que a potência do lado de fora, o pessoal começou a entender que não é na base do brand de ganhar uma camiseta e um boné. É na base de ter conteúdo bom, né? O Netflix mostrou as primeiras cenas do Senna, né? Da nova série. Trouxe o rapaz que filmou... O Gabriel. Gabriel que filmou... o Senna, né? Do Rio de Janeiro também, nosso parceiro. Filmou Dom, que pra mim é uma série sensacional nacional. E ele é o Senna agora, a gente jantou com ele tava lá mostrando umas cenas. Então, assim, meio que como é que eu chamo a atenção também, esse share of attention das pessoas que vão estar aqui, porque é muito seleto, né? A gente vê que as pessoas que estão lá, que tem, né, que a empresa tem o poder de desembolso, que manda para lá, você vê que são pessoas que realmente são muito relevantes para o mercado. E você ter essas pessoas ali sentadas, trocando informação, cruzando com a agência, e é muito potente. Então, para mim, ficou muito essa percepção de que ótimos conteúdos, normalmente a nossa manhã era tomada por palestra. Ao longo do almoço a gente já começava a sair, tinha tarde que a gente ia rodar mais ainda para entender qual é a temperatura, o que estava acontecendo, né? Porque ia ter palestra, ia ter um café na agência, e à noite ia ter um show do Spotify de uma banda que tá bombando e agora tá uma correria para entrar. Então, esse caminho e esse fluxo, eu acho que garantiu essa experiência boa, porque as coisas são perto, você consegue fazer meio que tudo andando. Então, pra gente foi bom e poder beber de diferentes fontes, né? De sentar no café da manhã com Spotify e ouvir uma coisa totalmente diferente que a gente está acostumado a ouvir, né? Com a Amazon, com o Google. Acho que pra gente a experiência foi bem boa, não só dentro, mas fora. E quase complementares também, né? De conteúdo e relacionamento. Então, pra mim, é uma experiência muito boa. Eu fiquei observando, né, daqui do Brasil, e eu fiquei com aquela sensação de que esse ano muitos desses parceiros, né, alguns inclusive membros da MMA, eles se prepararam de verdade para fazer com que o tempo das pessoas que estavam lá fosse bem utilizado, né? E é basicamente isso que vocês estão falando, né? Ou seja, vocês conseguiram beber de diversas fontes durante 4, 5 dias, que não é tanto tempo assim, de forma intensa, né? E isso deve ter gerado, obviamente, um monte de coisa na cabeça de vocês. E aí agora eu quero aterrissar essas coisas aqui para as pessoas que, quem sabe, de repente querem ir a Cannes no ano que vem. Como é que a gente vende para elas que o que você escuta lá dá para a gente aterrissar
para as marcas, por exemplo, Paty, que você é a guardiã, né? Porque no final do dia, a gente tem que pensar como comunidade como é que a gente impacta positivamente a nossa indústria, né? Muita gente não se dá conta que esse é o grande poder da gente fazer isso de uma forma colaborativa. Então conta pra gente, Paty, quais são as ideias que você olhou lá que você falou, isso aqui eu acho que eu vou levar, aquilo ali eu acho que eu vou levar. E, obviamente, você sinta-se à vontade. Se tiver alguma grande ideia que você não quer compartilhar, não precisa compartilhar. Porque vai... joga... Still with pride, é isso? Exatamente. Né? Joga a concorrência para o outro lado. Olha, vocês têm que... Não pode investir em inteligência artificial. Investe em tudo analógico. Tô brincando. Eu acho que fiquei refletindo muito até também depois como compartilhar isso com os nossos times, né? Voltando para o Brasil, né? Voltando para casa. Como que de tudo que a gente viu lá, o que a gente traz, como que a gente compartilha isso, né? E acho que, além, né, dos que a gente já falou até agora, acho que duas coisas acho que uma palestra que a gente viu da Ambev, que acho que foi muito interessante. Que para mim foi uma palestra de negócio quase, não foi só sobre marketing, não foi só sobre marca, mas que fala de foco, de como a gente faz a gestão do nosso portfólio, das nossas marcas, de uma maneira efetiva e inteligente. Então não foi só sobre criatividade, acho que extrapolou. Então acho que isso foi super interessante, como a gente pode investir também sobre, obviamente, trazendo uma comunicação do aspecto criativo, mas como a gente pode trazer também a questão de efetividade, como a gente melhor investe também nas nossas marcas. Então, para mim, acho que essa foi um ponto que foi um auge, assim, né, lá de Cannes, que eu gostaria de trazer. E um outro case que eu acho que foi bem interessante foi um case da Coca-Cola, que a gente viu várias, acho que submissões, inclusive, que eles também levaram alguns, e que era sobre como os pequenos varejos executam a marca Coca-Cola no ponto de venda deles. Coke Creations, Co-creation. Né? Still My Logo e tal. Exato, que eles finalmente pintam a marca no ponto de venda deles, na parede, literalmente, do jeito deles. E olha que interessante, porque cada um, enfim, executava da sua maneira e normalmente a marca é aquela coisa intocável, né? Qual o Pantone, tem que estar tudo absolutamente impecável. E aqui, de novo, até fazendo um contraponto com o que eu tinha falado anteriormente da campanha de Omo, que eu achei interessante, também arriscar, né? Como você está mexendo, brincando com a sua marca, com a sua logomarca, mas ela é tão icônica que te permite fazer e inovar e ser ousado a esse ponto. Então, acho que isso gera um pouco de inspiração para a gente pensar até nas nossas marcas da Nestlé, que são marcas também, algumas quase centenárias, ou que têm já muitos anos e muito consolidadas, muito conhecidas e que já têm uma relação tão próxima com o consumidor, que muitas vezes o consumidor, né, a marca é dele, né, não é da Nestlé. Então, a mesma coisa a Coca-Cola, a marca é do consumidor e é do pequeno varejo, e ele está ali executando ela da maneira dele, mas acho que a Coca-Cola permitindo fazer isso, acho que fazendo esse Coke Creation, que eu achei sensacional também, né, Então, acho que para mim serviu de uma inspiração para a gente trazer para cá e pensar como que a gente pode também pensar diferente, como a gente pode ser mais ousado, como que a gente pode inovar com marcas que já são absolutamente icônicas e super consolidadas, né? Então, acho que até gera uma responsabilidade a mais aqui para a gente dar esse passo além. Muito legal. A gente teve um papo nessa série super bacana com o Guilherme Martins, CMO da Diageo. E ele falou um negócio que me marcou muito. E eu pretendo repetir isso em todos os episódios que eu puder. Porque ele vai muito de encontro a uma verdade absoluta, né?
briefings corajosos têm resultados corajosos. Né? No final do dia, se a gente não tiver, de novo, a coragem de executar alguma coisa, a gente não vai ter um resultado tão bacana como aquele que a gente gostaria de ter, né? E, obviamente, nessa jornada, a gente tem os erros, a gente tem os acertos, a gente tem um momento que a gente acha que realmente a gente errou muito, e a gente tem um momento que a gente tem a certeza de que a coragem Valeu a está sendo recompensada, valeu a pena, exatamente. E aí eu fico pensando aqui um pouco no futuro, né? Quando a gente olha para frente e a gente olha as marcas que vocês têm dentro do portfólio de vocês, vocês têm muitas marcas que têm oportunidade de criar briefings corajosos, né? Vocês têm marcas que lidam com mães, vocês têm marcas que lidam com o momento de infância da pessoa, que ela está com aquele negócio na cabeça, né? Que eu tenho várias propagandas lá de trás, de marcas icônicas da Nestlé, que nunca mais saíram da minha cabeça, provavelmente nunca vão sair. Então, esse é o momento da gente tocar o coração do consumidor, né? E aí eu queria ir um pouquinho nesse lado de tocar o coração do consumidor. O que vocês viram? Você olhou e falou assim, putz, realmente, essa campanha tocou o coração do consumidor. Não tem nada a ver com nenhuma das nossas marcas, mas tocou o coração e a mente do consumidor. Alguma coisa que você lembra, Rafa? Alguma coisa que você olhou e falou assim, caçamba, eu podia ter pensado nisso, sabe aquela sensação? Fabiano, eu acho que pensando no que a gente viu, uma palestra que ficou na minha cabeça foi a do McDonald's, que a Paty falou, né, a VP Global com o CFO, né? E foi engraçado ver os dois, que a primeira pergunta é, levanta a mão quem é CFO aí de vocês. E ninguém levantou a mão, né? Não tem nenhum CFO sentado ali em Cannes. Mas e a conversa começava meio cabeçudo do ponto de vista de precisamos ter, né, atribuição à comunicação. A comunicação não é um expend, né? A comunicação a gente está colocando dinheiro em mídia para ter retorno, tem um ROI, hoje em dia digital é totalmente analisado, que é uma conversa que a gente na Nestlé está tendo muito, né? De como que eu atribuo, né? Quando eu coloco um plano na rua, se eu tenho um ROI, se eu tenho um MMM exercitado para essa marca. E a brincadeira, a conversa começava difícil, mostrava essa postura do CFO chegando muito perto da CMO, que é um caminho que a gente tem feito com a Ioná, a nossa CMO, que vai estar com você daqui a pouco. Como é que a gente coloca o CFO mais próximo da gente para entender o que a gente faz. E isso libera a coragem para a gente poder apostar em coisas que normalmente a gente chamaria de foundation da marca. Mas a gente tem que fazer esse fire, a gente tem que chegar e tocar o coração do consumidor. E aí eles mostravam um pouco da plataforma global, que chega hoje em dia pra gente aqui, né? McZeast, toda a brincadeira que tem por país, que é o local flavor, mas é uma plataforma global gigantesca. E cada país tem a liberdade de executar do seu jeito, né? Você falou já com líderes de lá que chegam no Brasil e fazem isso muito bem feito, com uma verdade local. E o que ficou na minha cabeça foi uma frase, que eu não lembro exatamente quem falou deles, mas falou: o insight, ele tem que ser grounded, mas a execução tem que ter o spice. E quando eu vejo marcas aí, né, e essa frase fica na minha cabeça porque a Coca-Cola com 5 cases atropela Cannes, né, e faz mais de 200 pontos, o maior vencedor, é a maior vencedora, empresa do ano, né, e Coca-Cola tem um ano brilhante com 5 grandes cases, o Co-Creation, um de reciclagem e outros 3. Verdade, também. E para mim fica esse olhar um pouco de assim, ela tem um quê de falar de marca, falar de logo, mas a execução ela é spice. E quando eu olho para dentro, se a gente está sendo safe no briefing e safe na execução, a gente está sendo muito safe. E isso não vai ser visto, né? Não vai tocar o coração do consumidor. Vai ser uma campanha básica que a gente vai botar na TV, o pessoal vai bater palma. Só que assim, cadê o digital, cadê a estratégia, cadê o insight? Então, e isso volta na nossa cabeça falando assim, vamos ver o que a gente está fazendo e com certeza vai ter o foundation, a gente ganha dinheiro vendendo produto, né? Vai ter ali o produto, a gente fala do gostosinho, do cremoso, do ninho, mas se a gente não tiver execuções que tragam mais spice, não colocam a gente nesse caminho que a gente quer chegar, né? Então, e tinha um slide do McDonald's, para acabar a minha resposta longa aqui, que é um slide escrito sim. Aí o pessoal, sim, mas aquela galera olhando, temos que dizer mais sim para as coisas e testar. E botar na rua, porque senão vai ser travado ali dentro de algum jeito.
E tem palestra também que eu quero falar o que não fazer. Então teve palestra também polêmica aí, que daqui a pouco, quando você me perguntar, eu vou falar também do outro lado aqui, que a gente viu umas coisas que a gente ficou meio assim também, olhando. Mas Então é o McDonald's vai, fala, Coca-Cola. conta Fala aí. agora, Então fala vai, agora. ué, Eu joguei já- a bola, você já corta. exato. Elon Musk, né? Elon Musk, Fabiano. Elon Musk foi aquela coisa, né? Elon Musk tá vindo, teve uma troca bem em cima. Elon Musk vai ser o dia do Elon Musk, corre filas quilométricas e vamos lá assistir o Elon Musk. Rolou uma correria ali pra conseguir chegar no final da fila. Uma né? hora no final da fila, 17 seguranças no palé pra carregar o Elon Musk. E fica aquele gostinho assim, mas o que ele trouxe, né, de diferente, né? Porque assim, quem sou eu pra falar do Elon Musk, da genialidade dele? Ele fala de satélite, ele fala de chip na cabeça, ele fala de carro ET. elétrico, fala de conquistar novas galáxias. Mas chega um Elon Musk muito mais podado, muito mais calmo, que tinha xingado as marcas, as pessoas, né, em anos anteriores, e vira quase meio que um grande anúncio do X, né, do Twitter ali, de não, porque é safe, da liberdade de expressão. Então, fica aquele gostinho meio que a gente achou que ia ter um tom um pouco mais apertado, uma palestra um pouco mais difícil, na verdade uma entrevista ali, né, entre os dois, e sai todo mundo com a cabeça, pelo menos a minha percepção da gente estava em volta, foi um pouco mais, mas e aí, né, assim, o que ele falou, né, assim, ele veio para falar, anunciantes, voltem pro X, porque é safe, porque o AI que ele tá fazendo é parecido com o do TikTok. Hein? Então, assim, ficou... Se essas que a gente usou o exemplo da Coca-Cola, do McDonald's, abriu, fechou, a gente volta com o to-do pra fazer, a gente pensa, pô, que legal que essa empresa tá fazendo, vamos tentar. O do X com Elon Musk fica meio aluga um triplex na nossa cabeça, fica meio essa dúvida de foi bom, foi ruim. Tem gente que saiu elogiando, teve gente que saiu xingando, e fica uma dúvida meio mais... Foi polêmico como ele, foi, né? Então... Polêmico foi. Mais podado do que normalmente ele tá acostumado a ser. Mas, assim, causou. Foi um dia que foi uma causada lá, porque de todas as palestras foi a que teve mais briga, foi a que lotou, né? E foi a que a conversa em volta do Elon Musk que tá chegando aí foi grande, né? É uma loucura isso do Elon Musk, cara. A gente levou ele para um evento nosso em Miami no ano passado, o Possible, né? E eu participei muito próximo das conversas todas, de parte de logística, de segurança, do que vai ser a conversa, de como vai ser, onde vai ser, e o que entra, o que sai, vai ter meet and greet, não vai ter meet and greet. E no final do dia, a minha sensação foi muito parecida com a tua, tá? Com uma diferença. Ele estava ali naquele momento com uma energia diferente, né? Porque ele tinha mandado todo mundo para aquele lugar e ele começou o processo não de pedir desculpas, mas ele começou um processo de reaproximação. Foi inclusive uma coisa muito louca que aconteceu, porque a entrevistadora dele hoje é CEO do X. Então eu tive a sensação estranha que naquela hora eu não conseguia entender por quê, mas ele estava entrevistando ela, não ela entrevistando ele. Né? Esse cara, ele tem uma rotação um pouco diferente das pessoas normais. Certamente. Eu senti uma energia diferente. Tudo bem, a gente tinha ali, sei lá, 3.000 pessoas, 2.000 e poucas pessoas, numa sala de um hotel em Miami Beach, ao mesmo tempo, e todo mundo com câmera, e a gente abriu para pergunta. Eu não sei se em Cannes as pessoas puderam perguntar alguma coisa para ele, sim. mas a gente abriu para pergunta e assim, uma pergunta, duas perguntas, e ele estava gostando das perguntas. E assim, todos os tipos de pergunta que você pode imaginar, e perguntas não polêmicas. Foram perguntas interessantes, do ponto de vista de não levar a conversa para um lado polêmico, né? Mas eu realmente fiquei um pouco com essa sensação também, né? Um cara tão inteligente, um cara tão inovador, um cara que muito corajoso, né? Construiu coisas muito corajosas, algumas meio loucas, né? Se você parar para pensar, não fazem muito sentido. Eu esperava um pouco mais dele, mas às vezes a genialidade está na simplicidade. É verdade. Né? E não está em vir com uma ciência de foguete. Eu me lembro, uma das palestras que mais me marcou em Cannes nos anos que eu fui, foi uma conversa com Will Smith, entendeu? Que ele... Putz, é um cara engraçado, ele é um cara que estava conduzindo a conversa muito bem, fez muita piada e tal.
Mas ele falou como pai, ele falou como filho, ele falou como humano e não como o Will Smith que a gente estava esperando. E eu acho que esse é um negócio que Cannes tem, que os outros festivais não têm. A pessoa tá ali muitas vezes e ela consegue meio que mostrar mais o lado humano do que o lado celebridade, apesar de que o lado celebridade é o que muitas vezes faz a fila, né? Que eu vi a fila do Elon Musk que estava gigantesca, né? Foi surreal. Mais alguma palestra que vocês ouviram? Eu falo, não é possível que esses caras estão aqui no Debussy falando essa besteira. Eu acho que... acho que é da P&G. A P&G mostrava um pouco... É quase que o extraordinário com produtos ordinários do dia a dia, né? Então, quando tem um produto de limpeza, um produto de lavar roupa, um detergente. E para mim ali ficou muito claro, também me deu esse clique. Pelo que eu entendo, a P&G vem historicamente de apresentações e tem um presidente que é bem relevante no cenário, globalmente falando. E, de novo, trouxe como que os insights diários, verdadeiros, promovem campanhas potentes. Quando tem um produto de limpeza que ajuda uma dona de casa, quando tem um produto de caspa que ajuda um determinado shampoo. Então, para mim ali ficou muito claro o lado de... A gente tem na Nestlé, né, tocada pela Célia, a área de CMI, né, Knowledge Insights, que busca essas verdades do consumidor e como que eles com o produto respondem quase os demand moments, demand space que a gente tem, né, de limpeza nesse momento de casa, de organização da casa, desse tipo de produto que vai ajudar numa máquina de lavar. Então, para mim ficou claro e um pouco conectando com o que eu acabei de falar do insight grounded e execução arriscada. Né? Então, insight até verdadeiro no mundo todo, porque, né, quando pega limpeza, quando pega algum produto de máquina de lavar louça ou de máquina de lavar, tem um olhar interessante, mas tem uma verdade do consumidor que é meio cross-cultura. Né? E aí mostrava execuções criativas por espaços que eles foram achando ao longo da rotina, que não é nenhum produto, não é... A gente tem Kit Kat, chocolate, a gente tem Nestlé Heart, né, como um chocotrio. É gostoso falar, né, mostrar o produto e tal. Imagina que detergente, sabão em pó, né, uma pasta de dente, tem que ter uma certa habilidade, e é isso, mostrava a rotina de uma pessoa, né, mostrava os quantos momentos de impacto poderia ter ao longo do dia, e mostrava que o insight, ele poderia ser verdadeiro para ter execuções com um toquezinho a mais. Então, a da P&G me marcou um pouquinho na reta final ali também. Legal. E para a gente finalizar, como é que vocês vão se preparar para o ano que vem? O que vocês vão fazer esse ano para se preparar para o ano que vem, né? Porque uma das coisas que você falou, Paty, a mais pura verdade, é muito difícil resumir tudo que a gente tem que resumir para trazer de volta para os nossos times, para as nossas comunidades. Mas como é que vocês vão se preparar para poder aproveitar Cannes melhor no ano que vem? Cannes ou qualquer outro festival, como é que vocês vão se preparar? Qual foi o aprendizado que vocês tiveram para se preparar para o próximo, para trazer mais insights e para trazer mais conhecimento para o time de vocês? Tava refletindo sobre isso todas as últimas semanas aí, né? Nesses últimos dias. Digerindo. Né? Digerindo tudo isso. E de verdade, eu quero fazer essa sessão com o time, independente do que a gente for fazer como Nestlé, porque eu acredito muito nessa inteligência coletiva, né? Como que a gente... Não basta a Patrícia que foi lá, que depois tem que fazer toda essa disseminação, mas como a gente consegue compartilhar e ter esse olhar fresco entre nós, seja com a nossa agência, com os nossos veículos, para a gente pensar diferente. Esse ano, por exemplo, Ninho completa 80 anos. E a gente está com um portfólio totalmente novo, renovado, um portfólio de nutrição especializada, com uma campanha nova que tá linda, saiu do forno agora. E a gente, como que a gente pode trabalhar para a marca com esse olhar mais ousado, comunicando um portfólio novo, mas uma marca que está completando 80 anos. E eu não quero fazer uma campanha sobre, Ninho completa 80 anos, né? Eu acho que não é isso que necessariamente que vai mobilizar as pessoas, né? Então,
Eu acho que muito baseado, eu acho que em insights verdadeiros, como que a gente conecta com a marca. Então, acho que todos esses cases servem de uma inspiração para a gente pensar diferente, para a gente ser mais ousado, para a gente investir mais, para a gente ser mais... Como a gente vai investir melhor também, para ser mais efetivo no nosso investimento. Então, acho que é essa combinação de inovação com ousadia, com investimento, com efetividade, para que no final das contas a gente realmente construa algo diferenciado, que a gente consiga evoluir numa marca que, né, já é tão, né, consolidada, tão icônica. Como que a gente consegue evoluir com essa marca? Como que a gente escreve um novo capítulo da história de uma marca tão já consolidada, mas dando, né, como que a gente realmente dá vários passos além. Então, acho que aqui é um trabalho de muitas mãos. E aqui, super parceria com o time de marketing integrado, com a nossa agência e com os veículos também que a gente, né, se aproximou mais até nesse momento de Cannes. Acho que essa fica, para mim, o dever de casa aí, os próximos meses para a gente trabalhar nisso junto, para que o ano que vem a gente venha com algo ainda mais robusto. Legal, muito bacana. Rafa, você, o que você me diz do teu ponto de vista? Você tem um papel dentro da Nestlé de integrar, né, as coisas. E hoje em dia eu posso imaginar o quão difícil é, porque antes era muito fácil, né? Só tinha 2 canais, põe ali, põe aqui, acabou, resolveu. Hoje em dia, com essa era digital, tudo se transformou e vai se transformar ainda mais. Num outro papo que a gente teve, né, o case que ganhou o Titanium foi um case de DoorDash, né, que é o concorrente do iFood, digamos assim, que os caras queriam entregar tudo ao mesmo tempo, que estava no Super Bowl, né? E em nenhum momento, enquanto a pessoa estava me contando o case, ele falou a palavra mobile, né? E voltando um pouco para as nossas origens, né? A MMA era a Mobile Marketing Association, a gente não é mais, a gente é focado em marketing, conversas em cima do marketing, mas mobile ficou meio ubíquo na nossa vida, né? E isso traz um pouquinho de desafio na hora de comunicar. Imagina, uma marca de 80 anos, quantas histórias de pessoas, inclusive todos nós aqui que estamos participando ou escutando, quantos de nós não passamos por essa história, né? Em algum momento a gente se cruzou ali. Então, é uma responsabilidade muito grande, né, Rafa? Você tem que integrar essa brincadeira toda, né? Fabiano, total. A minha reflexão depois de Cannes e conectando com a nossa vida da Nestlé, que assim, basicamente, não importa o que a gente faz na semana de Cannes, importa o que a gente faz o ano inteiro para chegar em Cannes e brilhar, né? A gente tá nessa jornada de colocar a Nestlé como anunciante do ano em Cannes em alguns anos, numa janela, né, pequena de 5, 6 anos, até menos que isso. A gente vai tentar. E acho que para mim o mais importante é entender que isso não é uma corrida de 100 metros, é uma jornada. A gente precisa aprender, eu falo muito de linguagem, a gente precisa aprender essa linguagem e trazer para dentro da Nestlé, que é uma linguagem que eu e Paty a gente vem, né, falando há anos, mas que tem um choque, né, de como é que eu entendo que é uma empresa poderosa do ponto de vista de execução, de construção de marca, de produtos, mas eu preciso avançar, né, do ponto de vista de comunicação, de execução, de ter marcas mais poderosas. Ninho esse ano é um grande case, né? A gente mudou, né, o caminho de Ninho, é uma master brand, né? Ninho a gente potencializou a marca para ter soluções boas lácteas, né, durante toda a jornada do consumidor. Eu fiz isso com o Nescau também, né? Um posicionamento muito grande da marca se blindar, né? Mas eu acho que o desafio que a gente tem é, como a Paty comentou, não é um trabalho de uma pessoa só, né? Não adianta o Rafa chegar na Nestlé, o Gus, meu chefe, chegar, a Ioná chegar. É um pouco essa parceria que a gente tem, que eu e a Paty a gente vem trabalhando há mais de um ano já muito juntos, de vamos junto mudar essa marca. E aí o exercício que fica é como é que eu consigo, com a Paty, levar para as outras marcas do portfólio, não só de nutrição infantil, da célula que a Paty tá, mas de chocolate, de café, mostrar, olha como funcionou esse modelo de trabalho aqui, que a gente melhorou, mas tem muito caminho para melhorar ainda, e ainda mais quando tange a criatividade. Então,
é uma grande jornada, né? O Anselmo da Gut fala, começou o dia 1, né? É tipo o Réveillon, né? Uhum. Dia 1 da publicidade, aí começa até o ano que vem. E aí acho que pra gente é um pouco trazer essa linguagem, né? É contaminar no sentido positivo as pessoas em volta. Eu tenho o papel de estar com os brand managers também trazendo isso, né? No todo o dia a dia deles, né? Complexo de produto, de trabalho, de execução, né? A gente ajudar na construção da marca. E garantir que a gente tenha quase, né? Fasear isso até a gente chegar lá e, ó, botamos o pezinho na água, chegamos em Cannes, né? Mas se é Nestlé, a gente começa a ver o tamanho que a gente estava lá dentro. A gente começa a ver que a gente começou a chegar. Não é do dia para noite que a gente vai ganhar, né? Mas eu tenho a percepção de quando a gente começa a chutar pro gol, a gente vai ter agora estamos desenhando um Creative Council Brasil, para ter rodadas criativas de agências que troquem ideias e não deixar o silo da empresa né, destruir isso, mas vamos construir, vamos trazer aqui, botar na mesa e pensar. E se tiver ideia boa, a gente vai dar um jeito de botar na rua, né? Porque senão você conhece empresa grande, começa que liga pro jurídico, porque o RH, porque o fulano, porque o Beltrano. Eu digo que se a gente não pensar diferente e o processo não for um processo um pouco mais ágil, a gente não consegue nem chutar pro gol, né? Porque a boa ideia acaba morrendo ali dentro mesmo, né? Então, eu acho que é um pouco, espero ter respondido, mas acho que é um pouco do como que a gente pega um processo estruturado e adiciona algumas camadas que vão trazer criatividade para esse solo ficar fértil e a gente começar a plantar algumas sementes que cada ano, se a gente conseguir avançar um pouquinho nesse sentido, eu acho que um dia a Nestlé vir anunciante do ano, as nossas marcas vão começar a ser mais relevantes, né? Acho que desenvolve brand power, relevância na vida do consumidor. E eu acho que a gente consegue não só ser uma empresa com referência de bons produtos, mas uma empresa com uma referência de boas marcas, de bons marqueteiros, né? Então, esse é o sonho e a gente está botando de pé dia após dia ali dentro. Maravilha. Meus amigos, mas estamos nessa jornada, né, não? Tamo junto, né? Mais um dia aí, Paty. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado por vocês terem ido lá, trazido todos esses insights aqui. É um pouco, de novo, do que a gente faz, é poder criar esse veículo para a gente compartilhar o conhecimento das pessoas que fazem parte da nossa comunidade, seja no nosso Loungecast, seja nos nossos eventos, nos nossos prêmios, que a gente transformou numa plataforma de educação. Então, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês, porque no final do dia é o que vale, né? E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Já já a gente volta.